13 de fevereiro de 1988, sábado de carnaval. O sol nascia forte sobre a cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Era sábado de carnaval, e toda a cidade respirava festa. As temperaturas já passavam dos 30 graus às 8 da manhã, prometendo mais um dia escaldante de verão. Roberto Silva Santos, de 24 anos, acordou no pequeno quarto que dividia com o irmão mais novo na casa da família, no bairro de Itaipuaçu. Alto, moreno, com bigode bem aparado e o sorriso fácil típico do carioca, Roberto trabalhava como mecânico numa oficina local. Era conhecido por todos como Betinho, um apelido carinhoso que carregava desde criança. Naquela manhã, ele estava particularmente animado. Havia convidado Maria das Graças Oliveira, de 19 anos, para assistir ao desfile das escolas de samba locais e depois dar uma volta pela praia. Eles namoravam há 8 meses e o relacionamento estava sério. Betinho acordou cantarolando uma marchinha. Lembrava seu irmão José Carlos, então com 16 anos. Ele estava nervoso, mas de um jeito bom. Ficou 1 hora no espelho arrumando o cabelo com brilhantina. Disse que queria impressionar a Gracinha. Roberto era o mais velho de 3 filhos de Dona Conceição Santos, uma senhora viúva que sustentava a família costurando em casa. Ele era o arrimo da família, entregando religiosamente metade do salário para a mãe todo mês. A casa da família Oliveira, 1530. Do outro lado da cidade, no centro de Maricá, Maria das Graças se preparava em seu quarto modesto, mas caprichosamente organizado. A família Oliveira era humilde. O pai, seu Antônio, trabalhava como pescador, e a mãe, Dona Marlene, vendia doces na praça central. Gracinha estava radiante naquele dia. Recordava sua irmã mais nova, Aparecida, então com 14 anos. Ela vestiu a saia rodada azul que tinha ganhado de presente de aniversário e uma blusa branca bordada que ela mesma fez. Passou a tarde toda se arrumando, cantando o beijinho doce da Xuxa. Maria das Graças era uma jovem sonhadora que havia terminado o 2º grau no ano anterior e trabalhava como balconista numa loja de tecidos. Todos a descreviam como meiga, respeitosa e com planos de fazer curso de corte e costura para ajudar mais a família. Minha filha sempre foi uma menina de casa, diria Dona Marlene anos depois, com os olhos cheios de lágrimas. Nunca me deu trabalho. Naquele dia, ela me pediu para chegar em casa às 22 horas no máximo. Disse que não queria me preocupar. O encontro, de 7h. Roberto chegou pontualmente às 5 da tarde, pilotando sua motocicleta Honda CG 125 vermelha, que havia comprado usada no ano anterior e era seu orgulho. A moto estava impecavelmente limpa, e ele havia colocado uma almofada extra no banco de trás para o conforto de Maria das Graças. Seu Antônio, um homem sério e protetor com as filhas, inicialmente havia resistido ao namoro. Roberto era 5 anos mais velho, e isso o preocupava. Mas com o tempo, o rapaz havia conquistado a confiança da família. O Betinho era um bom menino. Seu Antônio contaria depois à polícia. Sempre me cumprimentava com respeito, olhava nos meus olhos. Chegava no horário que prometia e trazia minha filha de volta no horário combinado. Naquele dia, ele parecia especialmente feliz. O casal saiu de casa às 17h15. Maria das Graças feliz como sempre, de mãos dadas. Acenou pela janela enquanto se afastavam pela rua. Barão de Maricá. Era a última vez que alguém da família os veria vivos. O desfile das escolas de samba locais acontecia na Avenida Marquês de Maricá, a principal da cidade. O evento atraía centenas de pessoas de cidades vizinhas, criando uma atmosfera festiva e alegre. Roberto estacionou a moto próximo à praça central, e o casal se misturou à multidão. Várias pessoas os viram durante o desfile. Eles estavam na primeira fileira, bem na minha frente. Lembrava Dona Neuza, dona de uma barraca de pastel que ficava na praça. A menina estava radiante, batia palma e cantava junto com as marchinhas. O rapaz não tirava os olhos dela. Pareciam muito apaixonados. Durante o intervalo entre as apresentações, Roberto comprou 2 guaranás e um saco de pipoca. Seu Manuel, dono do bar onde fizeram a compra, os conhecia bem. O Betinho era meu cliente regular, seu Manuel relatou à polícia. Sempre educado, sempre pagava certinho. Naquela noite, ele estava falando sobre planos futuros. Disse que queria se casar no final do ano. A menina ficava vermelha quando ele falava isso. Quando o desfile terminou,
Por volta das 9 da noite, Roberto sugeriu que fossem dar uma volta pela praia da Barra de Maricá antes de voltarem para casa. Era um programa que faziam com frequência. A praia ficava de apenas 15 minutos de moto do centro. Vamos ver a lua refletindo no mar, disse Roberto, repetindo uma frase que havia se tornado uma brincadeira entre eles. Maria das Graças hesitou por um momento, lembrando do combinado com a mãe de chegar às 22 horas. Mas a noite estava linda e ela não resistiu. Só por meia horinha, concordou ela. Mas aí temos que voltar, senão mamãe vai ficar preocupada. 21h45. João Pereira, um pescador de 45 anos, estava recolhendo suas redes na Praia da Barra quando viu a motocicleta vermelha estacionar próximo às dunas. Ele conhecia Roberto de vista. O rapaz às vezes levava a moto para consertar num amigo próximo de João. Vi eles chegarem. Estacionaram ali perto das amendoeiras, João disse depois. Desceram da moto e caminharam de mãos dadas em direção ao mar. A lua estava cheia, iluminando tudo. Pareciam um casal de cinema. João continuou trabalhando por mais uns 20 minutos. Quando olhou novamente na direção onde havia visto o casal, eles haviam desaparecido de vista, provavelmente caminhando pela areia fofa mais adiante. Pensei que tinham ido para um lugar mais reservado. Coisa de namorado, admitiu João. Nem imaginei que pudesse ser a última vez que alguém os veria. Era 22h05 quando João anotou a hora em seu diário de pescador, um hábito que tinha para controlar os horários das marés. Essa anotação se tornaria crucial para a investigação. 14 de fevereiro, domingo pela manhã. Dona Marlene, como de costume, acordou às 5h30 da manhã. Sempre fazia aos domingos, para preparar o café antes da missa das 7. Ao passar pelo quarto de Maria das Graças, seu coração disparou. A cama não havia sido desfeita. Antônio! Antônio, acorda! Gritou, sacudindo o marido. A Gracinha não voltou para casa. O casal correu para a sala e ligou para a casa da família Santos. Dona Conceição atende o telefone já preocupada e assustada. Quem é? Fala com a voz embargada. É Antônio. A Gracinha tá aí? Seu Antônio. Ele também não chegou, disse ela com a voz trêmula. Achei que Robertinho teria ficado em sua casa. O desespero bateu em ambos. Seus filhos não tinham o costume de não dar satisfação. O que aconteceu? Onde eles estão? De repente, o silêncio. Seu Antônio não esperou. Pegou emprestado a bicicleta de um vizinho e saiu em direção à praia, seguindo o caminho que sabia que o casal costumava fazer. Dona Marlene ficou em casa, ligando para todos os amigos de Maria das Graças. Na Praia da Barra, seu Antônio encontrou outros pescadores matinais, mas ninguém havia visto o casal desde a noite anterior. A ansiedade crescia a cada minuto. 8h30. Foi o próprio João Pereira quem fez a descoberta que mudaria tudo. Voltando à praia para mais um dia de pesca, ele encontrou a Honda CG 125 vermelha, ainda estacionada no mesmo local da noite anterior. Achei estranho porque o Betinho era muito cuidadoso com a moto. João contaria depois. Nunca deixaria ela sozinha na praia a noite toda. Fui olhar mais de perto e vi que as chaves estavam na ignição. João imediatamente percorreu a praia procurando pelo casal, mas não encontrou nenhum sinal deles. Correu até o telefone público mais próximo e ligou para a polícia. O boletim de ocorrência às 10 horas da manhã. O investigador Carlos Mendonça, da delegacia de Maricá, recebeu as famílias com a típica postura de quem já havia lidado com dezenas de casos similares durante o carnaval. Provavelmente eles perderam a noção do tempo e estão em alguma festa, disse Mendonça preenchendo os formulários. Durante o carnaval isso é mais comum do que vocês imaginam. Mas Dona Marlene insistiu. Minha filha nunca faria isso, nunca. Ela é uma menina responsável. Algo aconteceu com eles. A cena inquietante, às 14 horas. Quando finalmente chegaram à praia para examinar a motocicleta, os policiais encontraram uma cena que os deixou imediatamente alarmados. A Honda estava com as chaves na ignição e os capacetes pendurados no guidão. Na areia próxima, havia claros sinais de luta, marcas de pés arrastados e pequenas manchas que pareciam ser sangue. Foi nesse momento que percebemos que não era uma simples fugidinha de namorados. O investigador Mendonça admitiria anos depois. A cena gritava violência. Próximo às dunas, foram encontrados alguns objetos pessoais.
um brinco dourado que Dona Marlene reconheceu imediatamente como sendo de Maria das Graças, e uma carteira masculina com os documentos de Roberto, mas sem o dinheiro que ele carregava. 1989, um ano depois, no primeiro aniversário do desaparecimento, as famílias organizaram uma missa na Igreja Matriz de Maricá. Cerca de 150 pessoas compareceram, incluindo colegas de escola de Maria das Graças e companheiros de trabalho de Roberto. O investigador Mendonça, agora dedicando-se integralmente ao caso, havia seguido mais de 200 pistas, entrevistado centenas de pessoas e consultado especialistas do Rio de Janeiro. O caso permanecia sem solução. Casos como este nos tiram o sono, Mendonça confessou à imprensa. 2 pessoas jovens simplesmente desapareceram, sem corpos, sem testemunhas confiáveis do crime, sem motivo aparente. 1992. Novos investigadores. Com a transferência de Mendonça para outra cidade, o caso foi assumido pelo detetive Paulo Roberto Fernandes, um investigador experiente que havia trabalhado em casos famosos no Rio de Janeiro. Fernandes reabriu todos os arquivos e trouxe novas técnicas de investigação. Organizou uma reconstituição na praia, contratou um criminologista e até mesmo consultou uma vidente que havia ajudado em outros casos. Todos os esforços foram em vão. 1995. 7 anos de mistério. Dona Marlene nunca desistiu. Todo ano, no dia 13 de fevereiro, ela colocava um anúncio no Jornal de Maricá. Maria das Graças Oliveira e Roberto Silva Santos desapareceram há 7 anos. Se você tem qualquer informação, por favor procure a polícia. Uma mãe que nunca perdeu a esperança. E até hoje continua à procura de respostas. Seu Antônio, por outro lado, raramente falava sobre o assunto. O desaparecimento da filha o transformou em um homem calado e melancólico. A cada dia que passava, um pedaço dele morria lentamente, como se a vida não o fizesse mais sentido, e assim seus dias se tornaram-se vazios. Sua esposa às vezes acordava na madrugada e via Antônio chorando e gritando baixinho. Gracinha! Gracinha! Cadê você, minha filha? Onde você está? Volta para casa. Papai não está aguentando a sua falta. E assim eram os dias de seu esposo, dia após dia uma vida vazia e cheia de dor. 12 anos após o desaparecimento, uma nova geração havia crescido em Maricá. Para muitos jovens, a história de Maria das Graças e Roberto era apenas uma lenda urbana, algo que os pais contavam para alertá-los sobre os perigos de sair sozinhos à noite. Mas para as famílias, a dor permanecia intacta. Anos sem respostas. Nada que de fato viesse a esclarecer o que tinha acontecido com seus filhos. 15 de março de 2003, 15 anos depois, Marcos Antônio Silva, um engenheiro ambiental de 29 anos, havia sido contratado pela Prefeitura de Maricá para fazer um estudo sobre a preservação das dunas na região costeira. O trabalho envolvia a análise de áreas que haviam sofrido erosão ao longo dos anos. Era uma manhã de outono, com temperatura amena e céu parcialmente nublado. Marcos trabalhava acompanhado de 2 ajudantes, usando equipamentos de GPS para mapear as alterações no relevo. Por volta das 11h20, enquanto examinava uma área de duna, que havia sido parcialmente deslocada pelas chuvas do verão anterior, Marcos tropeçou em algo semi-enterrado na areia. Inicialmente pensou ser um pedaço de madeira, mas ao escavar um pouco com as mãos, seu sangue gelou. Era um crânio humano. Marcos imediatamente interrompeu o trabalho e acionou a Polícia Civil. O detetive Fernandes, agora veterano e próximo da aposentadoria, chegou ao local com uma equipe completa de peritos. O que aconteceria dali por diante revelaria cenas de horror. O que encontraram foi uma cena que havia permanecido oculta por 10 anos. Enterrados a menos de 2 metros de profundidade, parcialmente preservados pela areia seca, estavam os restos mortais de 2 pessoas. Os esqueletos estavam próximos um do outro, como se tivessem sido colocados lado a lado. Fragmentos de tecido ainda se agarravam aos ossos. Uma saia azul rodada e uma camisa masculina clara. Por um momento ele pensou no casal que havia sumido anos atrás. Doutora Helena Cardoso, perita criminal e especialista em antropologia forense, foi chamada do Rio de Janeiro para examinar os restos. Através de análise dental e características ósseas, ela confirmou o que todos já suspeitavam. Eram Roberto Silva Santos e Maria das Graças Oliveira.
O estado de preservação era surpreendente, explicou doutora Helena. A areia seca das dunas criou um ambiente que conservou muitas evidências importantes. A análise forense revelou detalhes chocantes. Maria das Graças havia sofrido traumatismo craniano severo, consistente com pancadas de objeto contundente. Roberto apresentava fraturas nas costelas e no braço direito, indicando que havia lutado bravamente contra os agressores. Próximo aos corpos, foram encontrados restos de corda de sisal, sugerindo que haviam sido amarrados. Um anel de compromisso dourado, presente que Roberto havia dado a Maria das Graças no Natal anterior, foi encontrado no dedo da jovem. O mais importante, foram encontrados fios de cabelo que não pertenciam às vítimas, preservados pela areia. Então veio a comoção nacional. A notícia da descoberta dos corpos repercutiu em todo o estado do Rio de Janeiro. O caso, que havia inspirado reportagens no programa Linha Direta da Rede Globo anos antes, voltou aos noticiários nacionais. Dona Marlene, agora com 64 anos e visivelmente debilitada pelos anos de sofrimento, teve um colapso emocional ao receber a ligação. Foram anos de espera sem respostas. Por um lado, foi um alívio, disse Aparecida, irmã de Maria das Graças. Me pergunto como que nunca acharam eles. O tempo todo estavam bem ali, tão próximos de suas casas e famílias. Depois de 15 anos sem saber, finalmente tínhamos uma resposta. Por outro lado, confirmar que ela estava morta todo esse tempo foi devastador. Não era o que esperávamos, mas, enfim, vamos poder dar um velório digno para eles. Dona Conceição, mãe de Roberto, passou anos na espera de respostas, de sinais que levassem ao seu filho. Foram anos de tristezas, angústia e sofrimento que havia se alojado em seu coração. Então veio as respostas, mas Dona Conceição não estaria mais ali para ter o descanso necessário. Dona Conceição havia falecido 2 anos antes, sem nunca saber o destino de seu filho e o que de fato tinha acontecido com ele. A descoberta dos corpos trouxe nova energia à investigação. Com as novas tecnologias de DNA disponíveis, a equipe conseguiu extrair material genético dos fios de cabelo encontrados na cena. Em agosto de 2003, uma busca no banco de dados da Polícia Civil resultou em uma terrível coincidência. O DNA correspondia a Antônio Carlos Ferreira, conhecido como Carlinhos da Barra, um homem de 48 anos que cumpria pena por roubo no complexo de Bangu. Carlinhos era conhecido na região como um pequeno criminoso que fazia pequenos furtos a casais na região. Havia sido preso em 1995 por crime similar, nunca havia sido relacionado ao caso de Roberto e Maria das Graças. Quando confrontado com as evidências, Carlinhos inicialmente negou qualquer envolvimento. Mas após horas de interrogatório conduzido pelo detetive Fernandes, finalmente confessou. Eu estava precisando de dinheiro naquele carnaval, disse Carlinhos, com voz embargada, mas sem demonstrar remorso. Vi os 2 namoradinhos ali na praia. Pensei que fosse fácil. Só queria o dinheiro e a moto. Carlinhos revelou que havia observado o casal desde que chegaram à praia. Armado com uma chave de fenda, ele os abordou quando estavam caminhando pela areia, longe de qualquer testemunha. O cara não quis entregar a carteira de boa, continuou. Começou a brigar comigo. A menina começou a gritar. Eu perdi a cabeça. Não era para ter acontecido aquilo. Durante o interrogatório, Carlinhos forneceu detalhes que só o verdadeiro assassino poderia saber. Ele havia seguido o casal desde o centro da cidade, aproveitando-se da multidão do carnaval para passar despercebido. O primeiro golpe foi desferido contra Roberto, que tentou proteger a namorada. Maria das Graças tentou correr, mas foi alcançada próximo às dunas. Após o crime, Carlinhos enterrou os corpos na areia e tentou limpar os rastros. Ele havia planejado vender a motocicleta, mas acabou abandonando o veículo com medo de ser descoberto. Em maio de 2004, Antônio Carlos Ferreira foi julgado pelos assassinatos de Roberto Silva Santos e Maria das Graças Oliveira. O julgamento durou 1 semana e atraiu a atenção de todo o estado. Dona Marlene, apoiada por Aparecida e outros familiares, esteve presente todos os dias. Quando Carlinhos foi condenado a 30 anos de prisão, ela não demonstrou satisfação, apenas um alívio silencioso. Nada vai trazer minha gracinha de volta, disse ela aos repórteres após o veredicto. Mas pelo menos agora sabemos a verdade,
e esse homem vai pagar pelo que fez. Em 20 de junho de 2004, 15 anos depois, Maria das Graças e Roberto finalmente receberam um funeral digno. Centenas de pessoas compareceram à cerimônia no cemitério de Maricá, incluindo muitos que haviam participado das buscas anos antes. Se estão assistindo até agora, aperte o sininho de notificações. Siga o canal para mais vídeos como este. Todos os dias tem vídeos novos aqui no canal. Vozes que Sumiram BR. Vamos continuar com o caso. O padre Antônio Marcos falou sobre o amor que uniu o jovem casal e sobre como suas memórias permaneceram vivas nos corações da comunidade. Ao longo de todos aqueles anos, eles partiram juntos naquela noite de carnaval de 1988, disse o padre, e hoje finalmente descansam juntos na paz do Senhor. Dona Marlene, depois de anos de dor e sofrimento, respirou aliviada por saber que agora sua filha tinha um lugar para descansar. Dona Marlene viveu apenas mais 3 anos após o funeral, falecendo em 2007 aos 68 anos. Amigos e familiares disseram que ela finalmente pôde descansar, sabendo que sua filha havia recebido justiça. Seu Antônio a seguiu no ano seguinte, em 2008. Ele nunca se recuperou completamente, admitiu Aparecida, mas nos últimos anos, pelo menos ele tinha paz agora sabendo o que havia acontecido, com sua filha e seu genro. Antônio Carlos Ferreira continua, cumprindo pena no sistema prisional do Rio de Janeiro. Em 2019, ele confessou o envolvimento em outros 2 crimes similares, ocorridos na década de 1980, casos que também estavam sem solução. O caso de Maria das Graças e Roberto permanece como um lembrete sombrio de como vidas jovens e cheias de sonhos podem ser ceifadas por violência gratuita, mas também representa a perseverança de famílias que nunca desistiram e a importância da ciência forense na resolução de crimes antigos. Hoje, uma pequena praça em Maricá leva o nome do casal, Praça Roberto e Maria das Graças, em memória do amor que a morte não venceu. No local, uma placa de bronze traz a inscrição: que sua história nos lembre que o amor verdadeiro transcende o tempo e a tragédia. Esta reconstituição narrativa foi baseada em elementos reais de casos brasileiros de desaparecidos, incorporando aspectos do famoso caso Carlinhos e outros casos documentados no país. Os nomes, locais específicos e alguns detalhes foram alterados para fins dramatúrgicos, respeitando a memória das verdadeiras vítimas de crimes similares. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Enfim, as vítimas tiveram a justiça merecida e suas famílias respiram depois de anos.